Temos todo mundo pegar uma água, um café, para a gente trazer esse tema hoje bem legal de inteligência de dados aí para vocês. Bom dia, Marcelo e Renato. Só me confirma se vocês já receberam aí como co-apresentador da apresentação. Positivo. Bacana. Bom demais essa questão, né? Isso ajuda demais na hora desses nossos eventos, né? Que aí todo mundo assume o cockpit da apresentação sem ter que ficar repassando a transmissão de um para outro. Bom que não perde raciocínio, É, né? só seguir apresentando. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui agora, em respeito a todos que chegaram no horário. Então a gente vai iniciar aqui hoje mais um evento, onde nós vamos falar um pouquinho da inteligência de dados para a saúde. E aqui é o nosso público muito legal, público muito interessante aí, vários hospitais, alguns já clientes nossos, outros não. Então fico muito feliz em recebê-los aqui nessa manhã de quinta-feira. Junto aqui comigo hoje o Marcelo Baioche, especialista Workspace do Google, o Renato César, que é o meu líder de dados aqui na Key Network, e eu sou um consultor comercial e vou estar fazendo o host aqui desse evento junto com essas duas pessoas fantásticas aí, que tenho o prazer de trabalhar junto. Seguindo um pouquinho aqui, pessoal, nossa agenda. Rapidamente essa abertura aqui comigo, logo em seguida o Renato vai falar da inteligência de dados para a saúde e um pouquinho também da detecção de câncer de pulmão e mais algumas outras situações relacionadas ao câncer que a IA pode ajudar. Na sequência, acho que só tenho que atualizar isso aqui. Deixa eu só atualizar esse slide aqui, pessoal. É só sair e abrir de novo, acho. Não, beleza. Eu que confundi aqui, peço desculpa. Deixa eu só recompartilhar aqui. O apresentador. Bacana, então a gente segue aqui com essa nossa agenda. A gente vai trazer vários insights aí sobre essa questão da inteligência artificial na saúde. E antes da gente começar, rapidamente, queria falar sobre a Key Network. A Key Network já temos 12 anos de mercado, é uma empresa que tem como objetivo facilitar a inovação na nuvem por meio de pessoas, processos e tecnologia. E a gente faz isso por meio de duas especializações, especialização de produtividade e segurança e modernização de infra e dados. Em ambas as duas especializações, a gente tem todo um time certificado e capacitado para poder apoiar vocês, entender os desafios e facilitar, seja na jornada de produtividade ou relacionada a essa parte de infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, a inteligência artificial ela entra nesse pilar de infraestrutura, porque vocês vão ver um pouquinho ali, tudo que a gente roda hoje dentro do Google a nível de inteligência artificial, ela usa toda uma infraestrutura do GCP. Então isso aí é bem legal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse nosso pilar aqui de infra e dados, com a parte de IA. Durante esses 12 anos, nós já realizamos mais de 1.000 projetos de inovação, já registramos mais de 100 mil usuários impactados positivamente ao longo dessa nossa jornada. E como vocês podem ver,
O Google Cloud, ele é uma solução para todos os pilares e todas as verticais de negócio. Então, a gente tem clientes que vão desde tecnologia, indústria, saúde, que é o nosso objetivo e o nosso foco da nossa conversa aqui hoje, como varejo, logística, dentre outros. Então, pessoal, qualquer dúvida, nos procurem. Eu atendo principalmente o território mineiro e o centro-oeste, mas a gente tem um time a nível Brasil para poder apoiar vocês. Bacana? Então, agora a gente vai começar o nosso evento de fato. E antes da gente passar, antes de eu passar ali para o Renato, realmente queria só dar duas orientações para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem colocar ou no chat ou na parte de perguntas, na parte de FAQ, que é esse triângulozinho quadrado e bolinha à direita, perguntas e respostas, e aqui vocês podem fazer a pergunta, tanto com o ID de vocês ou até mesmo a nome, pessoal. Mas o mais importante, tiverem dúvidas, mandem aqui para a gente, vai ser um prazer responder. E agora, sem mais delongas, a gente começa o nosso evento, um bom evento para todo mundo, boa sorte ao Renato, Marcelo, e é isso aí, pessoal. Bom dia, pessoal. Para quem perdeu as apresentações aí, eu sou o Renato, sou lead de dados aqui na QI. Enfim, já passei por todas as áreas ali de dados da GCP, então o que eu vou falar aqui são as melhores práticas, então acho que eu já vi de tudo um pouco ali na GCP. Hoje a gente vai falar de inteligência de dados para a saúde, né? Não somente inteligência artificial, mas o que a gente pode fazer com dados, né, na área da saúde, né? Então, assim, IA, claro, a gente sabe que é a ponta do iceberg ali, mas como havia até falado no evento de ontem, né, a gente não consegue fazer IA se a gente não tiver dados. Então, essa é o primeiro passo, né, vamos dizer. A gente só consegue fazer IA se a gente tiver muito dados, de preferência, e dados limpos, né? A gente não pode sair pegando qualquer tipo de dado. Vou explicar. Imagina que vocês têm dados lá tabulares e tem muitos nus ali nas linhas ou alguns dados fora do padrão, você não vai conseguir fazer IA. Porque a IA, para você treinar uma IA, você precisa de ter padrão, não somente padrão dos dados, como padrão da forma como está estruturado o dado ali, da forma tabular, ou seja, imagem, tem que ter um padrão também do formato ali dos dados, né? E por que usar IA, né? A gente vê ali, tem essa pesquisa da McKinsey ali, 2 vezes decisões baseadas em dados, 5 vezes decisões mais rápidas que outros e 3 vezes execuções mais rápidas. Então a gente tem que pensar que a IA ela veio para executar aquilo que há de padrão nos dados. Se você tem alguma tarefa hoje que há padrão nos dados, a gente consegue utilizar a IA. E aí, para a saúde, não é diferente. Tanto é que hoje o assunto principal é esse. A gente sabe que tem muitos padrões de dados na área da saúde, tá? Por exemplo, a gente vai dar alguns exemplos aqui de cânceres, né? Que a gente sabe que tem alguns tipos de cânceres que têm padrões específicos, né? E que a gente pode utilizar a IA para auxiliar a equipe médica no diagnóstico. Né? Aqui na GCP, a gente preza muito pela segurança, né? A Google como um todo. Então, se você for entrar lá na página da Google, por exemplo, você vai ver que todas as certificações de segurança ali, ela vai ter, inclusive o da IPA, né? Que é o maior para a área da saúde e de segurança num todo. Então, ela tem compliance com isso, além da ISO 27001, 27017, né? Tem outras ISOs ali, acho que são 5 páginas ali só de certificações de segurança da Google. Mas a mais importante que eu vejo para a área da saúde é a IPA, né? Que é quando a gente trata de dados pessoais, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Dados pessoais identificáveis. A gente tem essa API própria ali para a área da saúde, né? Que ela é compatível com os padrões ali de mercado, né? HL7, o FHIR, HL7 e o DICOM, né? Para imagem. Então, a gente consegue fazer esse tratamento de imagem de uma forma segura e não só isso, né? A gente consegue utilizar essas APIs também para fazer até a desidentificação dos dados, né? Então, imagina que a gente tem dados sensíveis ali e a gente quer esconder alguns tipos de dados sensíveis para determinado grupo da nossa empresa. A gente consegue fazer utilizando essa API, tá? E
claro, uma vez que a gente utiliza a API, né, para fazer esse caminho seguro de dados da saúde, a gente pode encaminhar nossos dados, por exemplo, para um data warehouse, né, como o BigQuery ali na Google, para a gente fazer análise disso e utilizar a inteligência artificial. Então, a gente tem que pensar na API como um meio, né, de como a gente vai fazer essa extração de dados dos nossos sistemas para uma cloud como a Google, por exemplo, para poder fazer o tratamento desses dados e aí sim aplicar algum tipo de inteligência artificial mesmo. Como eu havia falado, né, machine learning e análise ali em grande escala, uma vez que a gente usa a API, extrai nossos dados, né, faz aquele trabalho de engenharia de dados, né, a gente consegue tratar nossos dados de uma forma para o que realmente importa, né, a gente consegue extrair inteligência disso. Aqui eu até coloquei alguns links aqui dos compliance ali, né, da Google, né, igual eu havia falado. Depois se você puder passar no chat ali, Eduardo, acho que fica legal para a galera ver. E aí vamos lá. Eu ia até pedir, Eduardo, para passar a apresentação para mim, que eu vou abrir alguns links aqui no meio da apresentação, acho que fica melhor. O Dudu tá falando no mudo aí. Tava no mudo. Clássico desse novo híbrido. Você quer compartilhar? Isso. Então, beleza. Deixa eu liberar a tela aí. Show de bola. Tá contigo, Renato. Beleza. Primeiro caso aqui, né, acho que, assim, passou assim um pouco na mídia sobre detecção de câncer de mama, alguns já devem saber, os trabalhos estão sendo feitos, né, muito provavelmente. E aí, por quê, né? Como que isso é feito, né? Imagina a IA, igual eu falei, ela identifica padrões. Então, qualquer coisa de padrão, seja imagem, a IA vai conseguir determinar um padrão ali e vai conseguir reproduzir para imagens nunca vistas. Então, é assim que funciona, de forma geral, a identificação de cânceres ou de qualquer objeto em qualquer imagem usando inteligência artificial, né? Só que a gente sabe que tem uma burocracia muito grande na área da saúde de querer implementar algum sistema nesse sentido, né? Foi alvo de discussão nos Estados Unidos por médicos por um bom tempo, não sei quem acompanha as discussões, mas o foco central da conversa basicamente era o seguinte: poxa, a gente não pode deixar que uma IA decida um câncer, né? Se vai ter se o paciente está com câncer ou não. E entendo perfeitamente, só que qual que é a nossa ideia? A gente não deve, na verdade, substituir qualquer profissional com IA. Isso não, eu acredito que não vai acontecer. Mas isso pode ser uma ferramenta muito boa para o profissional na hora que ele está tomando a decisão. Vou dar um exemplo. Imagina que tem ali um indício de câncer e na própria imagem há pontos ali muito pequenos, né? Que às vezes a olho nu o próprio profissional da saúde não vai conseguir identificar. Então a IA pode ajudar nesse sentido. Por quê? Igual na foto aqui que eu estou mostrando, a IA pode ir lá, circular o objeto ali suspeito, né? Vamos dizer, e apresentar para o profissional. E aí quem vai tomar a decisão, poxa, é isso mesmo, isso aqui o algoritmo identificou certo ou não, vai ser o profissional da saúde ou o médico oncologista, né, de preferência. E a gente vê, por exemplo, que essas porcentagens de assertividade estão cada vez maiores, né? Câncer de mama está até 70%, mas a gente vê que, por exemplo, câncer de pulmão, que eu vou falar, acho que eu vou falar a seguida ali, ele está beirando 92% a 94% de precisão. Então, são aliados são ferramentas que devem ser utilizadas junto ali do profissional. Não achem que, poxa, a inteligência artificial uma hora vai acabar com o emprego de todo mundo. Não é assim. Até porque é muito difícil ter uma inteligência artificial ali liberando 100% de assertividade, né? Alguém fez uma pergunta aí, pode fazer, pode abrir o áudio aí. Renato, bom dia. Bom nascimento da Santa Casa, da inovação da Santa Casa. Essa IA especificamente do câncer de mama, ela é capaz de identificar os artefatos, nomear esses artefatos,
porque isso é uma ferramenta interessante de aprendizado. Eu sou médico e eu fico pensando nos meus alunos lá da Faculdade de Medicina. É uma ferramenta interessante de aprendizado, dela poder mostrar as diferenças entre um e outro, sabe? Então, ou ela só dá essa precisão, essa porcentagem. Dá para fazer de várias formas, tá? Eu vou até apresentar no final ali uma demo, que aí eu acho que vai ficar melhor de visualizar. Joia. Dá para você identificar vários tipos de cânceres, né? Claro, você tem que treinar ele e você tem que rotular os vários tipos de cânceres, mas uma vez que você treina e rotula com esses vários tipos de câncer, quando você apresentar uma imagem nova, ele já vai te dizer qual tipo de câncer é aquele. Perfeito. E aí, claro, tem todo o trabalho de treinamento, né, para chegar numa assertividade boa também. Perfeito, legal, bacana. Depois quero conhecer, debater um Beleza. papo. Tranquilo. Depois a gente marca outra conversa aí. Eu vou apresentar por cima no final da apresentação uma demo, tá? Mas eu acho que vai dar uma boa ideia para quem está participando também. Beleza. Aproveitar, bom dia, Eduardo. Aqui eu abri algumas notícias, na verdade, né, que saíram na mídia aqui, da CNN, por exemplo, desse algoritmo específico. Claro que, né, às vezes a gente vê algo na mídia assim, poxa, mas é só aquele algoritmo que chegou a 70%. Mas assim, a gente poderia conseguir até mais, às vezes muito mais, com os nossos próprios dados, né? É uma questão da gente ter os dados. A gente tem os dados, a gente consegue treinar esses dados, a gente tem equipe para fazer isso dentro de casa. Então, provavelmente a gente vai conseguir uma taxa de precisão ali, às vezes até maior, né? Tem aquela questão de qualidade dos dados também, igual eu havia falado, né? E tem alguns problemas também inerentes da inteligência artificial que eu vou estar falando daqui a pouco também, tá? Por exemplo, tem alguns trabalhos também que o pessoal está conseguindo detectar, né, reincidência de AVC usando IA, né? A pessoa que já teve AVC ali, geralmente não, né? As pessoas, uma vez que tem AVC, né, depois que fez ali a imagem, né, do quadro de AVC, né, eles pegam os profissionais que fizeram esse estudo, né, eles pegaram essas imagens, né, das pessoas que já tiveram AVC, colocaram num banco de dados e aí treinaram o modelo, né, e aí para as pessoas, né, basicamente eles treinaram, então eles já sabem um padrão ali das pessoas que já têm AVC e estão conseguindo detectar se a pessoa vai ter uma reincidência ou não. Então, a inteligência artificial basicamente é isso, né? Você pega várias features da imagem, dos seus dados, né? Independente do que seja, e aí você tenta prever o resultado com base nessas features, nesse input que você fez ali para treinar o modelo. No caso de imagens, né? Quais são os inputs ali, né? A gente não só coloca a imagem, como a gente rotula o que a gente quer prever dentro da imagem. O que tem ali para prever que é de padrão ali dentro da imagem. Então, por exemplo, teve um AVC, vai ter um achado ali. Então, aquele achado a gente pode utilizar como uma feature para poder treinar o modelo para a gente prever imagens que ela nunca viu depois. Então, basicamente é isso. Tem outras funcionalidades, né? Outros casos de uso, né? Que são muito interessantes. Eu acho que os dois maiores aqui, para quem é médico e está trabalhando na linha de frente, eu acho que eu passei. Mas há muitos outros casos de uso, tá? Ontem mesmo a gente fez uma apresentação aqui. Assim, basicamente tudo que é padrão de dados, você consegue utilizar a inteligência artificial. Então pensa, poxa, pensa, por exemplo, na área de gastro, de nefro, alguma outra área que tem um padrão de dados específico, né, e você queira utilizar a inteligência artificial, você vai conseguir, né, tendo um padrão estabelecido ali, ou seja, de dados de imagem, de dados tabulares, você vai conseguir extrair um padrão. Porque a inteligência artificial é isso, às vezes você consegue extrair um padrão mesmo que não tenha um padrão estabelecido certo, né, por isso que tem aquela taxa de precisão, né, mesmo os dados não tendo um padrão linear, dependendo do algoritmo, a gente consegue rastrear o padrão, né, mesmo não tendo um padrão linear. Tá? E aí, outros casos de uso, por exemplo, detecção de emoções e de rostos aqui, né? Deixa eu até colocar aqui para ver a apresentação, que agora não vai abrir nenhum link.
Por exemplo, sala de esperas, né? A gente consegue colocar um modelo ali para detectar sentimentos em tempo real. Então, por exemplo, se o modelo for treinado, né, para sinais claros de doenças graves ali, né? O modelo pode ser treinado para isso, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas claro que isso vai de caso de uso, a gente precisa testar essas hipóteses antes. Mas, por exemplo, a gente pode treinar o modelo para, dependendo de determinados sintomas aparentes ali dos pacientes, né? Coloquei alguns exemplos aqui, né? Sudorese, pacientes desacordados, desconforto respiratório. Você consegue identificar esses padrões e imagina você coloca uma câmera lá na sala de espera e aí essa câmera, né, ela vai identificar em tempo real aquele paciente que está com esses sintomas e aí ele já pode encaminhar para uma fila vermelha ali, né, para uma sala vermelha, alguma coisa nesse sentido, de algo mais grave, tá? Então, esse é um dos casos, tá, que você poderia utilizar, né? Igual eu falei, tendo padrão, a gente consegue utilizar. E aí, não somente isso, né, de sinais de doenças graves, mas, por exemplo, sentimentos mesmo, né, dos pacientes em fila de espera ali, às vezes está demorando muito, e o paciente às vezes já está se exaltando ali, então às vezes você consegue sim definir isso, né, você consegue identificar o nível de estresse do paciente ali por meio de imagens, e aí para você poder tomar uma ação já antes que aconteça alguma coisa, né, a gente sabe que tem muitos problemas assim, minha namorada médica, por exemplo, ela me conta vários casos nesse sentido, né, que o pessoal entra lá na sala e às vezes faz um barraco, principalmente no hospital público. Então a gente pode usar esse tipo de coisa para prever problemas assim mesmo, né? Problemas comuns de uma sala de espera, de um hospital, enfim. Aqui a gente tem várias APIs aqui da Google, né, para extrair textos impressos ali ou escritos à mão. E, além disso, né, além do OCR comum, a gente consegue identificar sentimentos, né, extrair entidades ali, análise de sintaxe de texto. Então, por exemplo, a gente tem um formulário ali que a gente, físico, por exemplo, que a gente precisa identificar alguns campos, né, e a gente precisa transformar esses campos em um formato tabular, né, um formato de Excel ali, de Data Warehouse, né, que a gente possa trabalhar depois para utilizar inteligência de dados ou inteligência artificial. Né? Então, esse daqui, essa extração de dados, a gente tem até um produto pronto para isso, né, que chamou Document AI. E aí, claro, aqui entra vários exemplos da área da saúde, né, prontuário de pacientes, prescrições médicas, laudos, relatórios de exames laboratoriais. Então, a gente consegue extrair esses campos, né, para a gente conseguir trabalhar de uma forma maior, melhor depois, porque a gente consegue agrupar esses vários dados, né, de prontuário de pacientes, por exemplo, de vários pacientes, de um formato tabular, então imagina aí milhares de linhas, sendo cada linha, né, um paciente, vamos dizer assim, e a gente consegue colocar uma inteligência artificial para identificar um padrão, às vezes até entre pacientes. Né? A gente quer fazer uma análise ali de doenças mais recorrentes, por exemplo, já tem estudos nesse sentido. Estudos não, na verdade, eu até já fiz algo nesse sentido de, por exemplo, de você identificar doenças mais recorrentes em determinado período do ano naquela região. Né? Você consegue fazer isso também se você tem dados de vários pacientes juntos no Data Warehouse. Né? Quando a gente centraliza as informações no Data Warehouse, é justamente para isso. Né? A gente consegue analisar de uma forma geral ali, né? A gente consegue ter vários tipos de análise, na verdade, e a gente consegue fazer uso de inteligência artificial, né? Quando a gente tem muitos dados nesse sentido. Outro caso de uso, né? A gente consegue extrair dados, né? Claro que tem que ter um trabalho de engenharia de dados aqui, né? De extração e limpeza de dados, mas a gente consegue, por exemplo, extrair dados de ouvidoria, mídias, redes sociais, sobre médicos e hospitais, ou os dois juntos, né? A gente pode fazer uma média também para ver a avaliação de cada um, para ver como que os pacientes estão enxergando esses profissionais e esses hospitais. Né? Então, a GCP tem uma suíte completa para esse tipo de análise, né? A gente consegue extrair diretamente de algumas fontes, outras a gente precisa de um trabalho de engenharia de dados, né? Mas, assim, todas as ferramentas estão lá para a gente poder fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de extração. E aí, no final, todos esses dados vão parar no BigQuery, que é o Data Warehouse aqui da Google, que a gente consegue analisar esses dados de forma macro, né? Aqui um exemplo do Document AI que eu havia falado, né, seria em poucas palavras, né, seria um OCR inteligente com Machine Learning, né.
maioria das transações comerciais começa, envolve ou termina com um documento. Então, aqui basicamente um exemplo visual, né, de como isso funciona, ele detecta ali os campos, né, e aí ele te traz de uma forma tabular depois num BigQuery para você poder analisar em grande escala. Aqui a gente tem uma ferramenta assim que é vertical para todas as áreas e que eu gosto de comentar seria o Dialogflow, né? Seria um chatbot ali. Tem machine learning dentro dele, tá? Mas eu vejo que cada vez mais, até para quem já começou a utilizar o Dialogflow algum dia, a Google lançou recentemente o Generative AI App, né? Que você também consegue construir chatbots, né? Só que com aquela inteligência similar ali à do Bard, né? Então, seria um chatbot mais inteligente, vamos dizer assim. Então, eu vejo que o Dialogflow hoje eu trago aqui, mas eu vejo que está cada vez mais migrando para o GenAI App, que também é outra ferramenta da Google, tá? Acho que eu vou falar logo em seguida também. Aqui. O GenAI App, né? A gente consegue fazer várias coisas. Tem até um videozinho da Google que eu queria mostrar bem rapidamente, para vocês verem o que dá para fazer com isso, né? Tem muitas coisas que a gente consegue fazer com o GenAI App Builder, né? A gente pode combinar conversas naturais ali com fluxos estruturados. Então você consegue juntar processos da sua organização, né, num chatbot ali, por exemplo, eu quero fazer isso. E aí ele vai lá no banco de dados, altera se precisar, consulta, te traz a informação. Então, assim, isso de forma de conversa natural, né? Então fica muito mais natural para quem está utilizando o sistema ali. Eu vou mostrar bem rapidamente, eu não vou mostrar os 4 minutos, só para vocês verem o que é possível fazer, tá? Imagina que você está lá no aplicativo, isso, imagina, né, para a área da saúde, né, no sistema ali de atendimento de usuário, por exemplo, a gente pode colocar um sistema desses, ou na própria tela inicial ali da página do hospital, né, alguma coisa nesse sentido. Aqui ele está dando um exemplo, né, como é que essa bicicleta aí que eu estou vendo aqui compara com a minha bicicleta atual, né. Mas isso aqui a gente pode utilizar para N objetivos, né. A gente sabe que tem muito conhecimento ali da área da saúde que as pessoas ficam curiosas de saber, né? Então, talvez até um banco de conhecimento ali, ou do hospital, de profissionais, enfim, algo nesse sentido. Talvez até triagem, né? Talvez até daria para colocar uma triagem junto no chatbot desse, seria muito interessante. Tá, e aí que a gente vai trazer de uma forma, eu vou trazer para vocês agora uma visão mais ampla, né, da plataforma da GCP, da Google Cloud, para vocês verem que tem muito mais do que isso que eu falei por agora, né? É uma plataforma abrangente, né? Igual eu havia falado, aqui tem ferramenta para tudo, né? Então, para extrair dados ali, capturar, processar, armazenar, analisar ali com o Data Warehouse, né? A gente tem o BigQuery aqui e usar ali, né, por uma camada de visualização ou inteligência artificial. A gente consegue percorrer todos esses pontos, né, de engenharia de dados e de machine learning, né? E aí, qual que é a ideia, né? Que eu havia comentado até no começo da apresentação. Para qualquer projeto de dados, a gente precisa centralizar nossos dados, né? Então, pensa que hoje, né, a gente tem, na maioria das organizações, a gente tem silos de dados, né? E aí cada um num banco de dados diferente, num formato diferente, né? Imagina que você tem lá MySQL, Postgres, planilhas do Google, Excel. Então, qual que é a ideia? A gente juntar tudo isso em um data warehouse e às vezes até imagem, tá? Nesses silos de dados aqui, imagem principalmente, vídeos. Mas aí vocês podem estar me perguntando, tá, mas como é que eu vou transformar isso em dado tabular para eu poder trabalhar? Simples, metadados, né? A gente consegue extrair os metadados ali de imagens, de vídeos também, tá?
E aí a gente pode trabalhar de uma forma centralizada todas essas fontes de dados. E a ideia e aí tem também um porquê de centralizar, né? Às vezes as pessoas, poxa, mas eu tenho várias equipes aqui, cada equipe trabalha com seu dado e pronto, dá certo. Mas aí eu vou te explicar o porquê que não dá certo a longo prazo, tá? Uma vez que você tem dados difundidos, né, cada um com um dado, ao passar do tempo, essas informações elas vão ficando distantes, né? Elas vão ficando tão esparsas a ponto da mesma informação em equipes diferentes daqui a um ano vai ser outra coisa. Então, há isso de centralizar os dados para você ter uma fonte de informação única, né? E aí, dentro do BigQuery, que é o Data Warehouse, né, tem até conectores ali para quem prefere utilizar o Planilhas, por exemplo, que não tem uma familiaridade muito grande com SQL ou linguagem de programação. Você consegue conectar diretamente do Planilhas ali o seu BigQuery, o seu Data Warehouse. Então, isso dá um alívio assim, para as pessoas que não têm essa técnica na área de engenharia de dados, né? Porque as pessoas conseguem trabalhar do jeito que elas já estão acostumadas, né? Posso até apresentar ali no final, se alguém tiver interesse, levanta a mão depois. Mas é bem simples, tem ali uma parte de conector no próprio Planilhas, conectar com o BigQuery e pronto, você tem acesso aos seus dados do BigQuery que foram concedidos a você, né? E aí, claro, depois do BigQuery, depois que a gente tem a informação centralizada, como é que a gente apresenta isso para os gestores? Como é que a gente apresenta isso para os nossos usuários? Por meio de uma plataforma de visualização, tá? Eu sei que a Google, às vezes, até não gosta muito quando eu falo que o Looker é uma plataforma de visualização. A gente vê que tem muito mais que isso, mas, em grosso modo, seria isso, tá? A gente centraliza os nossos dados e a gente pula por uma camada de visualização para a gente poder, né, ter aquela parte de storytelling, né, da informação, da gente conseguir passar a informação de uma melhor forma, né, que é de forma visual. A gente consegue, tem vários estudos nesse sentido, de que a gente consegue passar a informação mais fácil, mais rápido, e que a pessoa consiga absorver mais se for de uma forma visual. Tem até matérias na faculdade especificamente falando sobre isso, né, de como passar a informação da melhor forma. Então a gente usaria, aqui na GCP, né, a gente tem o Looker, uma plataforma de visualização para fazer essa passagem de informação da melhor forma possível, né? Aqui seria uma demonstração visual, né, de como funcionaria. Aqui embaixo, por exemplo, a gente tem várias ferramentas, né? Então, por exemplo, Salesforce, MailChimp, Postgre, aqui que eu falei, né? Imagina que cada um desses aqui são silos, né? Então, a gente pode ter não somente dados provenientes de bancos de dados transacionais, mas aplicativos SaaS, né? Outros aplicativos de planejamento, por exemplo, SAP, HANA, Oracle, NetSuite, ou até próprio mesmo Google Analytics, Adobe Analytics, a gente consegue, se a gente centralizar isso aqui tudo, e a gente centralizar no BigQuery, né, a gente tem uma mina de ouro, né, porque a gente consegue extrair insights assim que a gente nem imaginava que dava para extrair insight da nossa própria organização. E aí aqui acontece todo esse trabalho, né, de extrair inteligência, né. A gente faz todo esse trabalho de inteligência de dados aqui, né? A gente faz as consultas ali para ver o que faz sentido, o dado de tal fonte faz sentido com o dado de outra, como é que a gente integra isso, né? Como é que a gente interliga esses dados diferentes, né? Então, toda a inteligência nesse sentido, né? Todo esse trabalho de engenharia de dados, basicamente é o que vocês estão vendo na tela. E aí, além disso, quando vocês passam para a inteligência artificial, aí tem um outro trabalho que é até outra carreira, inclusive, que é de engenheiro de machine learning, né? Que ele é focado nesses algoritmos que eu trouxe no começo da apresentação. Inteligência de dados com machine learning. Aqui, só para demonstrar para vocês que a gente tem ferramentas para todos os níveis de expertise, né? A gente tem ferramentas gerenciadas como o Vertex, né, que é simplesmente clicar e arrastar, que eu vou estar demonstrando ao final da apresentação. Mas a gente tem que também via API, né? Se a gente está desenvolvendo um sistema ali que a gente precisa, por exemplo, né, no caso do primeiro aqui, Cloud Vision API, que a gente precisa detectar objetos e suas coordenadas ali da imagem. Poxa, aí você pensa assim, poxa, mas eu não tenho equipe para treinar isso. Não se preocupe, o Google tem a ferramenta API, que é basicamente lá no seu código, você só vai apontar para a QI, para a API do seu projeto,
e pronto, você consegue utilizar o modelo da Google nos seus projetos. Então, com essa API, você já consegue detectar os objetos, as coordenadas ali, com dados treinados pela própria Google. Então, claro, se tiver dados de imagem muito específicos de determinada área, como acredito que seja o da área da saúde, né? Provavelmente o Cloud Vision não vai ajudar, por exemplo, numa detecção de câncer de pulmão, por exemplo. Mas, por exemplo, detecção de rosto, de sentimento, detecção de objetos, detecção de marcas, o Cloud Vision já auxilia. A gente tem também a Natural Language API, né, que a gente consegue classificar conteúdo ali dos nossos documentos, detectar sentimentos, extrair entidades. Então a gente consegue fazer uma análise nesse sentido, né? Tem também o Document AI que eu falei, né, que é uma plataforma completa ali, né, de OCR com inteligência artificial. Ele até incluiria, né, o Natural Language ali no meio, né, para detecção de sentimentos, extração de entidades, enfim. O Dialogflow que eu comentei e o JNAP Builder, né, que eu também tinha até passado o vídeo. Os casos de uso, né? Hoje o foco foi da área da saúde, mas a gente, como eu havia falado, a gente consegue utilizar para todas as áreas, né? A gente tendo padrão de dados, a gente consegue utilizar a inteligência artificial. Tá? A gente tem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, forecasting de demanda ali para o varejo, isso é muito comum, né? Para áreas de finança, risco de crédito, probabilidade de fraude, marketing, o quão próximo, por exemplo, como é que está a probabilidade de churn, conversão de leads ali. Então, área de transporte também, enfim, se eu for rodar exemplo por exemplo aqui, a gente vai ver que são milhares, porque é aquela história, tudo que tem padrão de dados, mesmo que não seja um padrão linear, a gente consegue usar a inteligência artificial. Aqui eu até coloquei outros exemplos aqui na área da saúde, né? Por exemplo, probabilidade de recuperação do paciente. Né? Dependendo do tipo de dado que a gente tem do paciente ali, né? Claro que a gente tem que ter um histórico dos últimos pacientes, né? E aí a gente usa essas features, esses dados dos pacientes para prever se aquele paciente vai se recuperar ou não, ou quanto tempo ele vai se recuperar, enfim, tem várias formas de fazer essa predição, tá? Não somente a probabilidade de recuperação do paciente, mas, por exemplo, em quantos dias, em quantas semanas esse paciente vai se recuperar devido à posição que ele está hoje. E aí, claro, tudo depende de dado, né? Quais são os dados dele hoje? Porque para eu saber prever, eu preciso ter os dados dele e os dados históricos dos outros pacientes com sintomas similares. Então é mais nessa via que a gente tem que enxergar. Melhora de serviços para pacientes, uso de ativos hospitalares também. Não sei se vocês já viram, teve um caso muito famoso lá nos Estados Unidos. Não lembro se era de uma rede de mercados, não vou falar o nome, né? Mas eles conseguiram, por meio das câmeras ali, né, identificar quais produtos estavam mais relacionados com quais produtos ali, entendeu? Qual era a dupla de produtos que mais vendia no mercado usando uma câmera, né? Eles viam assim, conseguiram identificar por inteligência artificial, inteligência de dados, na verdade, né? Quais eram os pontos que as pessoas mais passavam, né? E aí eles começaram a colocar lá, acho que era cerveja e fralda, né? Esse é um caso muito famoso aí, acho que vocês já ouviram. Eles perceberam que cerveja e fralda vendia mais, né? Juntos, quando estava juntos, né? E principalmente numa sexta-feira, se não me engano. Então, a gente pode usar esses vários tipos de coisa, né? Não somente dados, padrões de dados que a gente saiba que existem, mas também a gente pode usar para identificar padrões nos nossos dados. Isso que é o melhor. Né? A gente tem algoritmos ali, né? Por exemplo, o Caminhos ali, né? A gente pode utilizar ele para identificar padrões nos nossos dados. Imagina só isso. Imagina só que você não sabe que exista tal padrão, mas você usa o algoritmo, poxa, isso aqui realmente existe padrão, eu não tinha a mínima ideia disso, né? Esse algoritmo, né, é muito utilizado também em sequenciamento genético, que eu sei, mas pode ser utilizado em vários outros tipos de dados, né? Tendo
mesmo a gente não sabendo o padrão, né, ele vai lá e fala para a gente, consegue fazer um cluster ali para dividir os tipos de dados, né? Poxa, esses dados aqui se relacionam com esses, né? Tem como a gente ter isso também com esse algoritmo. Aqui, só demonstrando de forma mais visual, né, que a gente tem IA para todos os níveis de expertise, né? Não só as APIs que eu comentei ali pré-treinadas. Aqui é um exemplo da API de vídeo, né? Mas a gente consegue fazer uma IA personalizada ali com o AutoML, né? O bom do AutoML, eu vou explicar o que é o AutoML, né? Para quem não sabe. O AutoML é uma ferramenta já utilizada no mercado há bastante tempo, que basicamente ela faz o quê? Ela identifica o padrão dos seus dados e vê qual algoritmo é melhor para esses dados. Então, para você não ter que se preocupar, poxa, eu tenho esses dados aqui, mas eu não sei qual é o melhor algoritmo. O AutoML, ele meio que facilita a nossa vida nesse sentido, né? Ele já identifica qual é o melhor algoritmo, identifica os seus dados ali, e aí tem um diferencial da Google que é o seguinte, caso as empresas, as pessoas tenham poucos dados, né, o próprio AutoML da Google já vem com a funcionalidade de Transfer Learning, né, que é no caso de, se você tem poucos dados ali, o Transfer Learning, ele pega dados que a Google já treinou em datasets similares deles, e aí ele usa esse modelo para poder treinar o seu modelo. Então, assim, para aquelas pessoas, para empresas que têm poucos dados e olha assim, poxa, não vai dar para fazer inteligência artificial, dá para utilizar essa ferramenta de Transfer Learning, né? Na Google é nativa ali no AutoML, para poder treinar e ver se o modelo atende ou não, tá? Então, isso, acho que alguém ia fazer uma pergunta aí, até abriu hoje. Bom. Não, mas ótimo, Renato. Queria só aproveitar aí o rápido intervalo aqui, só para a gente, antes de entrar nos demonstrativos, Renato, a gente só puxar aqui o Marcelo Baioche, do Google, ele fala rapidamente aqui, trouxe alguns números aqui para a gente. E aí, Renato, Marcelo, tá na escuta? Oi, Edu, estou escutando. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, show de bola. Meu caro, o palco é todo seu. Então, vamos lá. Obrigado, pessoal, pelo tempo. Se puder liberar, Renan, eu vou mostrar aqui que eu vou fazer quem sabe faz ao vivo, fazer algumas demos ao vivo aqui para a gente ilustrar num tempo pequeno. Deixa eu pegar aqui, peraí, inovação, saúde, ok. Bem, a gente está falando de dados, a gente está falando de inovação, estamos falando de vários assuntos aqui para Google, usando o Google como pano de fundo, e eu atendo o mercado de saúde já há muitos anos aqui em São Paulo, né, alguns de São Paulo, alguns de fora, e eu vou falar um pouco agora, talvez da porta para dentro, como o mercado de saúde está investindo ou como está vendo a evolução do colaborador em produtividade e agilidade. E como que eu coloco os dados e como que eu coloco tudo isso que a gente fala de Generative AI para mudar a vida do público, a vida do frontline, de quem está no campo, de quem está no hospital, de quem está no dia a dia, para ser mais produtivo, mais colaborativo e, consequentemente, dar mais inovações para o dia a dia. Eu vou passar muito rápido em alguns itens, talvez os que são mais inovadores aqui, e depois, a qualquer momento, vocês fiquem à vontade de chamar a QI para conversar, tá? A QI acaba envolvendo a gente do Google e a gente acaba falando com vocês. Bem, sou Marcelo Baioc, aqui está meu LinkedIn, se alguém quiser fazer o contato ou ver as publicações. Essa semana está tendo o Next, o Google Cloud Next nos Estados Unidos, então tem muita parte do lançamento do Google, principalmente desse produto de Google Workspace, que está sendo anunciado nessa feira lá fora. Por exemplo, a inteligência artificial está chegando no Google Workspace de uma tal maneira que vocês estão fazendo esse call pelo Meet. Se alguém chegasse atrasado nessa reunião, você aperta um botão, ele vai te fazer o resumo por escrito do que foi conversado nessa reunião até o momento que você chegou. Então, isso é o que está vindo de Generative AI, isso é o que o Google está colocando dentro dos produtos hoje. Bem, um pano de fundo, o Google Workspace é uma ferramenta focada em transformação e modernização de trabalho,
ela é melhor hoje, porque ela é mais conectada, ela eleva colaboração e cocriação, então todos os produtos são conectados entre si, é mais moderna, inteligência artificial e machine learning para o Google não é novidade, a gente já tem isso no produto faz 8 anos, provavelmente, tá? Coisas vindo de inteligência artificial e machine learning. A primeira patente disso que o Google utilizou é de 2013, e em 2017 para frente isso já começou a ser colocado dentro dos produtos. Mais leve, trabalhe de um browser em qualquer lugar, isso é o que o setor da saúde mais gosta hoje. Então, o trabalho de um browser em qualquer lugar significa que os enfermeiros, os cuidadores e os médicos podem acessar todas as informações de um celular ou de um beira-leito, de onde ele está no canto do hospital, ou onde ele está dentro do dia a dia da empresa. Eu não preciso colocar ferramentas pesadas, onde eu tenho que instalar, colocar coisas ali dentro. Ou eu posso usar máquinas mais antigas, máquinas mais velhas, o que é a realidade que a gente encontra em alguns dos sistemas de saúde brasileiro hoje. Mais integrada, apps intuitivos que funcionam junto, mais segura, mesmo infraestrutura segura do Google, e mais produtiva. Eu consigo ter o buscador do Google, aquele que você usa na internet hoje, para dentro da empresa de vocês, indexando os dados de vocês. Então eu quero saber o dado de um paciente, por exemplo, eu vou lá, digito o CPF, ele já me mostra o que eu tenho de informações dele. Então eu consigo construir uma intranet baseado no buscador do Google para procurar informações dentro das empresas. As empresas que a gente visita, e a gente pega um número global da McKinsey, e é um número real, 20% das informações que a gente pesquisa hoje, a gente não encontra essas informações. Tá? Então, o buscador do Google ajuda muito nisso. Por ser uma ferramenta leve web, ela traz muito mais inovações. Então, das 17 empresas unicórnios brasileiras, 15 usam Google Workspace. Tá? Então, bem relacionado com inovação. Mais 68% das empresas do Fortune 500 também utilizam o Google Workspace. Em média, a gente consegue economizar, trocando uma ferramenta de colaboração comum pelo Google Workspace, em média economiza só com automações de funções e dados 171 horas por ano por funcionário, quase 21 dias trabalhados. Não estou falando nem do Generative AI, do Duet, que está vindo agora, que eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Aí eu quero entrar no ápice da inovação, tá? Aqui eu brinco, eu falei de Google Workspace para colocar vocês na mesma página, de que é muito difícil inovar quando você está criando 10 versões do mesmo arquivo do Excel ou 30 versões do mesmo arquivo do PowerPoint. Então você cria 10 versões, não colabora, começa, todo mundo trabalha de forma isolada, eu mando um arquivo, vira V2, vira V3, vira V5, vira V10. Então, esse é o básico do Google. Todo mundo trabalha na mesma apresentação e Eduardo mostrou lá no começo. Eu errei na agenda, alguém alterou, ele só deu um ESC e voltou, a apresentação já voltou ativa ali para ele. Então, eu estou aqui com o ápice da colaboração. Mas, porém, todavia, entretanto, indo para um segundo degrau de escada, o Google está com o AppSheet. O AppSheet é uma ferramenta onde eu conecto os dados e crio aplicativos sem precisar de desenvolvimento. A dificuldade de criar um aplicativo é entrar no Planilhas do Google e clicar num botão. Cria um aplicativo. A inteligência artificial do Google vai criar um aplicativo para você baseado naquela planilha. Você não precisa fazer nada. Você vai editar o app depois no final, se você quiser mudar cor, se você quiser mudar dados, algumas coisas, mas a inteligência artificial já cria isso para você de forma automática. Ou seja, eu saio da ideia para a solução direto. Eu estava atendendo um grande hospital essa semana, que ele identificou um problema no frontline, que ele queria dar voz para o público que estava na lida ali dentro do hospital, levantou um monte de ideias, um monte de sugestões, e quando ele foi implementar, não tinha nada para implementar. Então falou, legal, eu gerei uma expectativa nesse público, e quando eu fui implementar, eu não consegui implementar as ideias. Esse AppSheet, eu consigo colocar assinatura, consigo ler código de barras, consigo ver mapa, consigo integrar com plataformas, consigo fazer ele um pouco mais complexo. Tá bom, mas o que isso muda o dia a dia de um hospital, ter uma plataforma dessa para eu organizar melhor os dados? E aí eu vou mostrar aqui,
tá? Que fica mais legal. Vou pegar alguns exemplos bem mais simples, tá? Aqui tem uma planilha com os últimos campeões do mundo, tá? Dos últimos anos. Se eu quiser incluir um novo campeão do mundo aqui, eu venho aqui na coluna 23, na linha 23, e incluo um novo campeão, tá? Não incluí aqui o último campeão de raiva. Mas eu posso vir aqui em extensões, App Sheet, criar um app, tá? Quando eu clico em criar um app, que é o que eu acabei de fazer agora, ele vai para uma outra tela, abrir um browser, tá? Deixa eu só mostrar aqui, tá rodando, rodou. Tá? App criado. Novos campeões do mundo, quero adicionar um novo campeão, eu venho aqui e publico esse app para o pessoal utilizar dentro da minha empresa. Eu quero transformar esse app num bot. Eu venho aqui, começo a criar as automações no bot e começo a automatizar esse app para jogar dentro de um chat dentro da minha empresa. Quero ver a visão dele no celular, o que ele mostra. Quero na visão de calendário e não nessa visão que está aqui. Quero na visão de tabela. Visão de tabela. Quero colocar um mapa. Vou aqui e coloco um mapa. Então, tudo que eu altero dentro desse app antes de publicar ele é sempre por caixinha. Então, extremamente simples. Tem como ficar mais fácil que isso? Tem. O Google tem um site, que eu vou até colocar aqui, que chama AppSheet Templates, que eu posso entrar nele e pegar templates prontos. E isso é o que muda a vida de muito hospital aqui hoje, ou muito setor de saúde. Eu quero um aplicativo pronto para fazer log de saúde, inventário de saúde, mandar para um paciente antes dele vir para consulta ou antes de um teleatendimento. Preenche tal coisa para mim e já me manda. Eu já tenho um app pronto para isso, é só você entrar aqui no app, tá? Ele vai abrir um modelo de um app, eu copio ele e customizo do jeito que eu quero, mas ele já abre o app aqui praticamente pronto ou com a ideia já criada. Então tem um appzinho criado, inclusive ele está para teste, tá? Eu consigo testar ele aqui, como eu adiciono um novo valor, como eu tiro, tá? Então já vem um app criado. Esse é um dos mais utilizados em saúde, mas eu tenho um bem mais utilizado que esse, que é o de Shift Task Management. Quero criar um aplicativo, quase todos os hospitais que eu visito fazem o controle dos enfermeiros e turnos numa planilha, e no final do dia pega aquela planilha, a imagem, põe no WhatsApp e manda o WhatsApp para os enfermeiros na ponta. Então, Lei Geral de Proteção de Dados já foi embora por causa disso, você está fazendo gestão com o celular pessoal e a informação é da empresa, então eu consigo fazer uma automação e dar um app para o meu enfermeiro na ponta usar esse app. Shift Schedule, gestão de projeto, pedido de férias, então tem um monte, inventário, quero fazer um inventário de estoque do hospital, quero um app para inventário, quero um app de facilities. Eu fui num quarto, vi que a torneira do quarto está quebrado. Eu bato uma foto, o próprio enfermeiro pode bater uma foto, já no app de facility ele já abre um chamado para o time de engenharia ir lá trocar a torneira do quarto. Estou falando isso com torneira, mas você pode abrir um chamado para qualquer coisa que vocês podem imaginar dentro de um hospital. A gente tem empresa no Brasil fazendo, dentro do celular, leitor de código de barra, do código de barra de um exame de sangue. Então eu jogo isso joga num banco de dados, ou joga numa planilha ali na ponta. Então, como que eu mudo dia a dia? Teleatendimento, coordenação de teleatendimento. Então, tem N tipos de pesquisa. Aqui tem alguns que eu fui desenvolvido junto com alguns clientes, então, Healthcare Shift Management, a gente desenvolveu com algum cliente aqui no Brasil. Tem o da Copa do Mundo, que eu acabei de mostrar agora, tá? Mas esse aqui é de uma gestão um pouco mais elaborada de shift management de gestão de enfermeiro do que aquele que a gente estava olhando, gestão de turno, né? Então eu consigo fazer forecast, consigo pegar imagem, consigo fazer várias soluções aqui dentro. E tem um que pedem muito também nos hospitais, que é o de comida, um app para refeição. Eu tenho que controlar a refeição dos pacientes. Como que eu sei a restrição alimentar que aquele paciente tem, o que ele pode, eu quero que ele tenha uma opção de pedir um prato
mais leve, um prato mais pesado, sei lá qual é o tipo de prato que ele tem. Então eu consigo criar um app aqui para fazer um cardápio de alimentação para os meus pacientes. Então são alguns exemplos de apps e algumas coisas que eu consigo colocar ali no dia a dia. Tá? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Edu levantou a mão, falando, mas você está no mudo. Várias coisas, cara. É o mudo do Meet, é o mute do microfone, aí a gente se perde. Mas enfim, minha dúvida é o seguinte: nesse de comida aí, para poder fazer a parte de cardápio, o paciente ele poderia ter uma interação onde ele colocasse as suas restrições, tipo, eu não posso comer isso, não posso comer isso, não gosto disso, poderia ter para servir ali de primeiro um filtro para que depois ali fosse analisado qualquer tipo de restrição desse paciente? Sim, todos os apps aqui você pode liberar para o paciente, você pode liberar externo, ou tem alguns hospitais que já tem tablet nos quartos, né? Então você inclui o app no tablet, ele preenche no tablet. Agora, se você quiser liberar isso numa Apple Store, numa Google Store para baixar, ele baixa no celular e já faz algumas alterações. Aí depende da política de cada empresa, tá? Mas o ponto, eu fui até um pouquinho mais longe, né? Talvez uma integração onde ele preenche e assim que tiver alguma aprovação do plano de saúde, isso vai, mas enfim, aí acho que aí cada um automatiza um pouco deixei expandir demais. Mas você pode mandar um form, ele preenche o form externo e o form alimenta o app. E aí o app fica para o enfermeiro. Então você tem algumas sugestões de automações, tá? Não vai dar tempo de eu mostrar aqui, pessoal, mas eu vou adicionar um link aqui da demo mais legal que a gente tem de análise de dados, tá? Que é a demo, isso daqui não é futuro, tá? Vocês estavam falando muito de automação e de Generative AI. O Google lançou um produto agora que é o Do It AI. O Do It AI, ele é um add-on do Google Workspace para fazer Generative AI. Então, eu quero criar arquivo, quero criar texto, quero criar apresentação, quero pesquisar na internet. Tudo que vocês veem do chat GPT, essas coisas do mercado, o Google está colocando dentro do Do It AI para ajudar o dia a dia nosso. Essa demo, ela é muito legal porque ela faz todo o processo de um time de marketing para lançar um refrigerante. E baseado nisso, o quanto que a pessoa vai pesquisando e conversando com o chat. Então, com o chat, eu entro assim, quero falar sobre esse arquivo. Ok, me resuma o arquivo. Ele resume o arquivo. Me deu lessons learned do último projeto. Dá um lessons learned. Inclui isso no arquivo. Inclui no arquivo. Pesquisa na internet tal coisa. Pesquisa na internet tal coisa, inclui no arquivo. Cria uma apresentação baseado nisso. Criou a apresentação, cria uma imagem de um refrigerante dietético baseado nisso. Então, eu começo a criar todas as imagens. Isso é o que o Google acabou de lançar essa semana e já está disponível para teste no Brasil. Tá? A gente já está testando apenas em inglês, porque foi lançado em inglês, mas a gente já tem meia dúzia de clientes testando isso no Brasil hoje. Tá? E nesse setor, eu acho que a gente está indo muito melhor nos testes do que os nossos concorrentes direto, pelo simples motivo que o Google é uma plataforma inteira online, inteira web. Então eu não tenho que ficar instalando a gente nas máquinas para analisar os arquivos que estão na máquina de vocês. Tudo está na solução, tudo está web. Tá? Então eu estou colocando aqui no chat do lado, vocês possam pegar o link desse YouTube, do AppSheet e olhar à vontade. Tá? E aqui eu mato meus 10 minutos. Obrigado, pessoal. Ótimo, Marcelo. Nós que agradecemos imensamente aí todo esse conteúdo. Foi bastante rico ali. Eu mesmo já começo a ver um monte de possibilidades, que a gente vai escutando vários clientes nessa nossa jornada, né? Então foi muito proveitoso. Pessoal, e para a gente fazer o último ferramenta, só devolver ali para o Renato, só para ele fazer uma última demonstração, e aí depois a gente encerra esse nosso evento. E aí, pessoal, vou ser bem rápido aqui, né? O horário já está apertado. Mas eu queria mostrar assim, a carinha, né, da ferramenta gerenciada de IA ali da Google, que é o Vertex AI. Tá? Quando você vem aqui em criar conjunto de dados, só para vocês terem ideia do que dá para fazer e quão fácil é fazer IA dentro da ferramenta gerenciada, né? Se for um tipo de imagem, né, a gente consegue classificar essa imagem ali como etiqueta única. Por exemplo, né, vou dar um exemplo bem claro que a gente pode utilizar outros algoritmos, mas, por exemplo, câncer de mama? Não é.
entendeu? É como se fosse um booleano ali, a gente consegue classificar imagens nesse sentido, classificação de vários rótulos, né? A gente simplesmente tem que selecionar o algoritmo que a gente quer usar. Detecção de objetos na imagem, né? Como eu falei ali do câncer de mama, câncer de pulmão, né? Você pode identificar onde na imagem ali que está tendo aquela doença, enfim, onde que está nascendo o câncer ali, né? Por exemplo. Isso aqui para a imagem, né? Mas a gente tem também, a gente pode trabalhar dados tabulares de forma gerenciada, né? Regressão, classificação, previsão, né? Previsão de fazer um forecasting mesmo ali de números, de determinados eventos ou demandas. Parte de texto, né? Classificação de texto, mesma coisa lá da imagem, né? Eu quero um rótulo único ali, né? Eu quero vários rótulos, quero fazer extração de entidade de texto, né? Análise de sentimento naquele texto, né? E aí tem a parte de vídeo também, né? Reconhecimento da ação do vídeo, a classificação do vídeo ou rastreamento de objetos em vídeos, né? Então, assim, é muito simples fazer isso. E aí, respondendo a dúvida do colega mais cedo, como eu faria isso, né? Claro que a gente pode marcar outra conversa, tá? Mas só para mostrar de forma bem geral, né? Aqui, depois que você cria o seu conjunto de dados, né? Imagina, eu criei vários aqui, tá? Imagina, acho que a parte mais comum de quando a gente vai fazer exemplo de IA é demonstrar com cachorro, né? É cachorro, não é cachorro, é gato, não é gato. Né? Então, depois que a gente faz o upload de imagens, né? Imagina que podem ser várias imagens médicas aqui, a gente pode fazer o seguinte, são vários tipos de algoritmos, né, como eu havia falado, mas eu posso falar assim, é cachorro, não é cachorro, esse é um tipo, tá? Mas eu posso fazer usando outro tipo de algoritmo, que é o seguinte, qual raça de cachorro é? E aí, conforme a complexidade do modelo vai ficando maior, talvez a precisão vai diminuindo. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, de dosar, né, até onde vai a complexidade do nosso modelo para não afetar muito a assertividade dele, tá? Então, isso é um trabalho, assim, de machine learning, de experimentação, né? Eu costumo dizer que machine learning a gente pode traduzir em poucas palavras como sendo a gente tem que experimentar os modelos. Simplesmente não é treinar um modelo com aqueles dados ali, pronto, acabou. Não. A pessoa que trabalha com machine learning, ela treina o modelo várias e várias vezes até pegar a versão melhor desse modelo e implantar em produção, né? Então a gente, assim, às vezes passa de centenas, às vezes dezenas, né? Como a gente tem ferramentas que buscam os melhores hiperparâmetros para treinamentos dos modelos, às vezes pode ser até mais rápido. Mas, na grande maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, para treinar qualquer algoritmo de machine learning, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai treinar e retreinar, vendo quais são os melhores parâmetros, enfim. O bom do AutoML, que eu havia falado mais cedo, é que ele já busca os melhores parâmetros ali para cada tipo de dado que você tem. Então, ele seria uma forma automática de fazer as coisas, né? Mas conforme você quer, por exemplo, imagina que você chegou no modelo com 90% de assertividade. E aí, isso no AutoML, né? Que o AutoML já é excelente, já é muito bom. Só que às vezes, para o seu negócio, cada 1% a mais conta. E às vezes você quer fazer machine learning com um modelo personalizado que consiga aquele 1% a mais. E aí, como você faria isso? E aí, realmente teria um trabalho de engenharia de machine learning ali, com notebooks Jupyter, né, a gente teria que fazer um modelo em Python mesmo, em linguagem de programação, personalizado para cada caso de uso, para a gente tentar passar aqueles 90% para 91%, 92%, mas assim, é aquela diferença, né, o AutoML já vai suprir 99% dos casos, mas para aqueles casos onde 1, 2% é necessário, a gente dispõe também dentro do Vertex a parte de Workbench, que a gente pode criar os nossos notebooks gerenciados para a gente poder fazer o nosso modelo Python. Até criei um notebook gerenciado aqui, vai demorar um pouquinho para subir, então... Mas enfim, só para vocês terem ideia, isso aqui, no final das contas, vai ser um notebook Jupyter, tá? Que vocês vão programar em Python ali, e isso tudo de forma gerenciada dentro da Google Cloud. Então, pensa que seus dados pessoais identificáveis, por exemplo, vai estar dentro do projeto da Google, vai estar de forma segura ali dentro, né? Porque a gente já vai ter utilizado as APIs de healthcare ali, então vai estar tudo dentro dos parâmetros das normas. Então, pense que aqui é o ambiente ideal para a gente poder fazer esse tipo de treinamento. E agora eu vou passar a bola aí para o Dudu. Eu acho que já estão me pingando aqui, o horário já passou um pouco.
Tranquilo, Renato. Passamos 6 minutinhos, mas acho que a gente conseguiu trazer aqui hoje para vocês toda a parte de conteúdo que a gente tinha planejado para falar um pouquinho de como a inteligência artificial ela tem contribuído para a saúde, junto. Opa, deixa eu só fechar o meu microfone aqui. Junto também com o Renato e com o Marcelo Baioche da Google. Queria realmente agradecer muito a participação de vocês. E é isso, pessoal. Esse conteúdo depois a gente vai disponibilizar para vocês, com os links, com tudo. O Renato, o Marcelo já também deixou aqui os links aqui. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, agende uma visita. A gente pode falar especificamente da demanda de vocês, algum ponto aqui que vocês viram e gostariam de rever, pode agendar uma apresentação. Eu e o Renato, a gente teremos total prazer em conversar com vocês. Bacana? Queria agradecer a todos, desejar uma excelente quinta-feira e até o próximo, pessoal.